Fala, estudante! Olha, gente, eu havia prometido fazer um vídeo trazendo os assuntos mais cobrados pela VUNESP nas provas para escrevente, beleza? Mas ao invés de só falar quais os artigos mais cobrados, eu vou mostrar para você como eles são cobrados, tá? Então guarda este vídeo com muito carinho no seu coração. E se você não me conhece, né, não conhece a minha voz feia, eu sou o Antônio do Tribunal, escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde 1999. E se você precisa desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Mas vamos ao que interessa. Olha, a gente fez aqui um raio-x para te ajudar e sem dúvida nenhuma você pode pesquisar, e o assunto mais cobrado pela VUNESP em direito constitucional é o artigo 5º. O artigo 5º é o assunto mais cobrado pela VUNESP. Então você tem que saber o artigo 5º. Por quê? Porque é um artigo muito fácil, tá? Você vai ver que as questões são muito fáceis. A VUNESP troca algumas palavras para te enganar. É muito fácil, então você não pode errar nenhuma questão acerca do artigo 5º. Ó, vamos lá para você ver que a coisa é fácil. Primeira questão aqui, ó. Veja só. É de fundamental importância o conhecimento por parte dos agentes do Estado dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Ponto. Neste contexto, é correto afirmar sobre esse tema, com base na Constituição Federal de 1998, que, letra A, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de ordem expressa de autoridade pública competente. E aí, certo ou errado? Olha, para a gente agilizar aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar para você a alternativa correta e depois você vai verificar no artigo 5º onde a VUNESP tentou enganar você, ou senão eu vou falando, né? Ó, nessa aqui, ó, vamos lá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de ordem expressa de autoridade pública competente. Aqui você vai perceber que a VUNESP trocou a palavra. Letra B, é plena a liberdade. Isso, gente, é para quem está começando, para quem ainda tem alguma dificuldade. O pessoal que já está estudando, isso aqui é baba, é banana com açúcar. É plena a liberdade de associação, não podendo o Estado negar o registro de associações civis em decorrência do seu objeto social. Não é permitido a ninguém ingressar na casa alheia sem o consentimento do morador, exceto se em decorrência de determinação judicial ou nos casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Então, gente, ó, essa alternativa aqui, a letra C, é a alternativa correta, beleza? Aí você vai ver o seguinte: eu vou colocar a alternativa correta porque para sua mente marcar o que é certo, tá? Nesse momento você precisa ensinar sua mente a marcar o que é certo. Então, aqui a sua mente vai marcar isso aqui, ó. Não é permitido, se você não souber isso aqui, você anota no seu caderno. Não é permitido a ninguém ingressar na casa alheia sem o consentimento do morador, exceto se em decorrência de determinação judicial ou nos casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Ponto. Agora, existe um chamado estudo ativo. O que é estudo ativo? É você mesmo procurar o entendimento, você mesmo procurar onde estão os erros, você mesmo não esperar que alguém diga para você. Por exemplo, aqui, ó, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, desde que obtenha preventivamente autorização. Essa parte aqui deixa eu ver aqui, ó, de autorização aqui, está errado. Veja só que a banca ela pega só em alguns detalhezinhos. Não precisa de autorização, só precisa você informar a autoridade competente, porque pode ter havido uma reunião já marcada para aquele local para não haver confusão. Mas aqui, ó, previamente autorização. Não tem esse previamente autorização.
Vamos aqui no outro aqui, ó, para você ver que não é difícil. Vou colocar um vermelho. É inviolável o sigilo da correspondência, certo? E das comunicações telefônicas, certo? Salvo por ordem de autoridade policial. Gente, olha, ordem de autoridade policial para fins de investigação criminal. Autoridade policial? Não, não. Então, esses detalhezinhos que você tem que se ligar quando estiver lendo, ou ouvindo, ou assistindo a aula acerca do artigo 5º. Voltando aqui na letra A que a gente não viu. Aqui, ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de ordem expressa de autoridade pública. Nada a ver. Quem estudou o mínimo sabe que isso aqui tem nada a ver, né? Quem estudou o mínimo sabe disso. É plena liberdade de associação? Sim. Não poder no Estado negar o registro de associação cíveis em decorrência do seu objeto. Não pode negar em decorrência. Não, é vedada, entendeu? Aqui, ó. Então veja que não é uma coisa que você precisa de um professor para te falar, para você entender a coisa. Não, eles trocam palavras. Aí você vai depois lá no artigo 5º e vai ver esses detalhezinhos aqui, ó. Então, ó, são esses detalhezinhos aqui que faz a diferença. E eu digo para todo mundo que você não precisa entender a coisa, você só precisa saber onde a VUNESP está querendo te sacanear. Beleza? Vamos para a próxima. Eu vou falar beleza, né, Zé? Não, né? É chato. Vamos lá, próximo. Deixa eu trocar aqui o lápis. Fazer ao vivo. Gente, ó, e se meu bebê acordar, eu vou parar o vídeo na hora que ele acordar, tá? Então, vamos ver aqui, vamos rápido. A expressão que completa corretamente o enunciado é... ok. Aqui. Nos termos da Constituição Federal, não haverá pena. A pena aqui é para preencher. Pena de caráter perpétuo, de banimento, de trabalhos forçados, cruel ou de morte. Aqui, para adiantar, eu vou te falar o que é o certo. O certo aqui é pena de morte. Para quem não sabe, para quem está começando a estudar, saiba que existe sim a pena de morte no Brasil em caso de guerra. Em caso de, se houver uma guerra no Brasil, você está lascado. Você vai morrer, se for da parte... você está lascado. Então, essa é a expressão correta. Então, marca isso na sua mente. Ó, nos termos da Constituição Federal, não haverá pena de morte, certo? Salvo, né, em caso de guerra declarada. Houve guerra, você vai se lascar. Então, aqui você vai deixar em vermelho no seu coração. O que você vai deixar em vermelho? Aqui, ó, que não, de caráter perpétuo, jamais. De banimento, jamais. De trabalhos forçados, jamais. Todo mundo, o pessoal queria, né? Mas e cruel também, jamais. Então, só morte você pode morrer em caso de guerra declarada. Próxima, José. Deixa eu aqui pegar a canetinha para não esquecer. Às vezes trava tudo. Que com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem de autoridade policial. A gente viu lá atrás, você viu que tá errado a autoridade policial. Não manda aqui nesse nosso barraco. Ai, caramba, deixa eu trocar aqui só a caneta, gente. Fica mais... Calma aí, tem uns estressadinhos que ficam... mas você tá enrolando. Eu tô enrolando. O vídeo é meu, eu tô enrolando. Pronto. Letra B. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Olha só que negócio legal aqui, ó, que eu vou falar para você e você vai perceber. Vai chegar casos em que a banca vai fazer o quê? Tá vendo aqui, ó? Resguardado o sigilo da fonte. Ela vai tirar esse resguardado aqui, tá? Ela vai tirar só isso aqui. Então, ó, aqui eu vou fazer igual eu fiz antes. Essa é a alternativa correta, tá? Guarde isso aqui, guarda na sua mente, ó. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Se mudarem uma vírgula aqui, você já sabe que a questão está errada. Então, ó, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional aqui, ó.
quando necessário ao exercício profissional. Você só precisa saber isso, tá? Não precisa pagar milhões para um professor super bom. Lógico, tem professor bons, mas um professor ele pode ser o melhor do mundo. Ele não vai te explicar nada além do que está aqui. Não tem o que explicar aqui. É você, porque a VUNESP vai tirar uma letrinha ou substituir alguma coisa. Vejamos aqui, ó. Estou querendo te mostrar para você que ainda que tem medo. Ah, eu tenho medo. Não tenha medo, a coisa não é tão feia assim, ó. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento de obrigações tributárias. Olha só, você vai ver que aqui não é obrigações tributárias, vai ver a parte da pensão, tá? Mas eles trocaram aqui, ó, por obrigações tributárias. Se liga que não é isso. Eu vou mudar essa coisa que tá muito esquisita. Então, eles trocam palavras, não é questão de entendimento. Eu vou falar isso direto para você compreender, peste. Aqui é. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, vedando-se ao proprietário indenização anterior. Olha só, tem umas coisas que não tem lógica, né? Ah, o poder público pegou a tua propriedade. Aí vamos supor que quebraram lá um pé de coco, lá um pé de manga na tua propriedade que tu achava que era maravilhoso, ou jogaram, sei lá, quebraram o vidro da casa, destruíram lá o teu barraco. Aí tu não tem direito a uma indenização? Usaram, quebraram e fica assim. Tá aqui, é vedado, proprietário, indenização ulterior. E quando você não souber essas palavrinhas assim, ó, pelo amor de Deus, põe no Google. Ah, vocês são preguiçosos demais, pô. Põe no Google. Não sabe, eu não vou nem falar o que é ulterior. É só para te sacanear. Procura no Google. Ulterior. Então é vedado? Não, né? Não é vedado, cara. O cara tem direito, sim, à indenização posterior. Tem direito, sim, cara. Então, ó, essas coisinhas que a VUNESP pega. Deixa eu ver aqui, letra E. A criação de associação e de cooperativas dependerá de autorização do poder público. Aqui, ó. Lá na Constituição fala que não depende. E aqui está colocando que depende, tá vendo? Dependerá? Não dependerá. Não dependerá. Viu? É difícil, cara. Vocês que eu falo assim, quem fala, ai, eu não sei, não consigo entender. Eu vi o pessoal, ai, eu não consigo entender, mas não tem que entender, meu pai. Quando o cursinho fala assim, olha, gente, você tem que entender, senão é porque o cursinho quer vender curso. Pelo amor de Deus, você não consegue entender isso? Quando eu tiver meu cursinho, eu vou falar, olha, você tem que entender. Vamos à próxima aqui, eu tô falando muita besteira, eu tô bêbado. Deixa eu pegar a canetinha verde para marcar a alternativa correta para você marcar no coração. Assinale a alternativa que está em conformidade com a Constituição Federal no tocante aos direitos e garantias fundamentais. A identificação criminal é obrigatória, ainda que o indivíduo já tenha sido civilmente identificado. E aí? Aqui, ó. Aqui está fora de esquadro. O cara já foi identificado. Você vai ver lá que não precisa, É obrigatória? Não, não é obrigatória. Deixa eu marcar com vermelho. Ai. Não vou editar esse vídeo não, vai ficar assim. Quem achar ruim, não posso fazer nada. Não tenho tempo para isso não. Não será admitida ação privada nos crimes de ação pública, ainda que essa não seja intentada no prazo legal. Ó, aqui é mais difícilzinho um pouquinho para você entender, mas se você decorar lá o artigo, você vai falar que esse não aqui, ó, não existe. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, né? Quando o Ministério Público não entra, então o camarada entra, ação privada. Mas não esquenta com isso, é decoreba isso aqui, ó. Eles colocaram um não aqui, tá? Será, lá na Constituição, tá? Será admitida ação privada. E aqui colocaram não para te sacanear. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Sim, isso aqui tá... Ai, caramba, cadê a minha... Sim, tá correto, ó. Correta. Aqui, ó. Decoreba, né? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente
e a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Eita, desculpa, ele indicada. D. Não haverá prisão civil por dívida, certo? Salvo por dívida de jogo. Olha só, dívida de jogo. Tá vendo que os caras chamam você de... A VUNESP chama você de jumento. Vou colocar essa coisinha aqui que é mais bonitinha. Olha aqui, salvo por dívida de jogo, rapaz. Sabe o cara que fica, os tiozinhos que fica jogando vão preso como? Jogo do bicho, essas coisas, de jogo qualquer que seja. Do responsável pelo inadimplemento voluntário de obrigação. Olha ali, ó. Aqui eles colocaram a mais esse daqui, ó. Salvo por dívida de jogo. Seria aqui, ó. Não haverá prisão civil por dívida, né? Que seria aqui, ó. Salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário de obrigação alimentícia. Esse depositário fiel seria aqui, ó. Eles trocam, engasguei. Eles ficam fazendo um joguinho de palavras para te confundir. Mas se você tá constante fazendo questões, você não erra. Eles colocam uma palavra a mais, tiram uma palavra, colocam um não no lugar do sim, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Aqui, ó. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção, até meu bebê sabe que é liberdade de locomoção, o remédio constitucional é o habeas corpus. Então, se você não souber isso aqui, você já desiste e vai parte para outra coisa, tá? Então, liberdade de locomoção é habeas corpus, tá? Esse roxinho ficou feio, vai ficar assim mesmo. Olha, gente, mesmo tomar água. Quinto, considere o seguinte caso hipotético. Policiais militares de serviço durante o policiamento cumprindo determinação judicial, no período noturno, à noite, adentram sem o consentimento do morador, sem o camarada mandar, uma determinada casa e realizam sua prisão. Adentram sem o consentimento do morador uma determinada casa e realizam a sua prisão. Diante dessa situação e nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que a atuação dos policiais militares está incorreta, pois para adentrar uma casa, a polícia sempre necessitará do consentimento do morador. Cuidado com essas palavrinhas sempre aqui, tá? Sempre, jamais, nunca mais. Não, nem sempre, né? Tem casos que a polícia tiver com mandado, tiver para prestar socorro, é um flagrante delito, então pode sim. Então, ó, sempre necessitará do consentimento do morador? Não, não sempre. Letra B. Está correta, pois os policiais militares, cumprindo determinação judicial, poderão sempre adentrar uma casa? Não, não é sempre que pode mesmo cumprindo determinação judicial. Se você já leu o artigo 5º, vai perceber que é só durante o dia por determinação judicial. Não é que ele entrou à noite, de noite, que é período noturno. Letra C, incorreta, pois os policiais militares poderiam adentrar casa sem o consentimento do morador e por determinação judicial somente durante o dia. Incorreta, pois os policiais militares poderiam adentrar casa sem o consentimento do morador e por determinação judicial somente durante o dia. Vamos ver aqui essa outra. D. Incorreta, pois para adentrar uma casa, a polícia sempre, cuidado aqui, sempre necessitará de consentimento do proprietário, mesmo possuindo determinação judicial. O cara tá com determinação judicial, precisa do... Não, pô, o cara mete o pé na porta e adeus. Correta, pois os policiais adentram a casa cumprindo determinação judicial e Correta, pois os policiais adentraram a casa cumprindo determinação judicial e efetuaram a prisão do bandido. Não, né? Porque durante... Cadê aqui, ó? Determinação judicial é só durante o dia. Então a alternativa correta aqui vai ser a letra... Cadê, Zé? Letra C. E por que isso aqui não marquei?
Porque eu coloquei correta. Incorreta, pois os policiais militares poderiam adentrar a casa sem o consentimento do morador e por determinação judicial somente durante o dia. Veja que não é difícil. Correta, pois os policiais cumprindo poderão sempre adentrar. Não, aqui por isso que estava errado, né? O pessoal vai reclamar, você fica demorando muito para passar. Pô, cara, se você já sabe tudo, poderão sempre. Não pode sempre adentrar. Você já sabe tudo para que você está aqui, ô. Ah, rapaz, sai da minha. Tô brabo hoje. Eu só tô querendo mostrar pra vocês que não é tão difícil assim. Vocês estão percebendo que não é difícil. Aqui o camarada tem medo. Eu não sei. Você nem tentou fazer o negócio, já tá com medo, pô. Vamos aqui, ó. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que a casa, ó, é o mesmo caso da anterior, é asilo inviolável do indivíduo, olha, indivíduo, e ninguém nela poderá penetrar, certo? Ninguém pode, a casa é minha. Sem o consentimento do proprietário, salvo, entre outros casos, por determinação judicial, em qualquer período do dia e da noite. Veja só que eles ficam só nesse negócio de dia e noite, gente. Você percebeu que eles ficam te sacaneando com dia e noite, em qualquer horário, dia e noite, e você já sabe que é só durante o dia. Você agora sabe. Sem o consentimento do morador, salvo entre outros casos, na hipótese de flagrante delito, né? Sem o consentimento do proprietário, sem o consentimento do morador, havendo sempre necessidade de autorização do proprietário. Peraí, eu tô ficando doido aqui, eu cego, peraí. Aqui é a letra B. Sem o consentimento do morador, salvo entre outros casos, na hipótese de flagrante delito, correto. Em caso de flagrante delito, aqui, sem o consentimento do morador, salvo, né, ó, você pode entrar com consentimento e pode entrar sem o consentimento, salvo entre outros casos, que seria um dos casos lá por ordem judicial, na hipótese de flagrante delito ou para prestar socorro, pelo que até onde eu me lembro, entendeu? Então essa aqui é a letra B, letra certa. Letra C. C de cachorro. Com ou sem consentimento. Aqui, vendo que eles ficam. Esse joguinho besta que eu falo para vocês terem cuidado. Aqui, ó. Com ou sem. Não existe isso na letra da lei. Com ou sem. Você já nem vai para o resto. Falou com ou sem. Havendo sempre necessidade de autorização. Havendo sempre necessidade de autorização do proprietário. Não, também não. Sem o consentimento do morador, salvo entre outros casos. Acompanhado do delegado de polícia, acompanhado da Cunha aqui, nada. Acompanhado do delegado, não tem isso aqui, gente. Não é o que você acha, é o que está na Constituição. Sem o consentimento do morador, salvo, entre outros casos, durante a noite, durante a noite, aqui, ó, que sacanagem, entendeu? Não tem essa noite aqui, é durante o dia. Vocês já estão craques. Aqui a próxima, sétima. É direito fundamental do cidadão brasileiro e dos estrangeiros residentes no Brasil. Letra A. O acesso à informação e assegurada a transparência quanto à fonte, quando necessário ao desagravo do ofendido. Olha que desgraça. Lembra do negócio lá da fonte? Resguardado o sigilo da fonte? Então, ó. Transparência, assegurada a transparência da fonte. Aqui, ó. Viu que eles estão sacaneando? Letra B. A expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação mediante obtenção de licença específica é direito fundamental do cidadão brasileiro e dos estrangeiros residentes no Brasil. A expressão não, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Precisa de licença não, pô. Letra C. Nos termos da lei, a prestação de assistências religiosas nas entidades civis e militares de internação coletiva é um direito fundamental, exatamente. Vamos no nosso verdinho aqui para você marcar. A gente vai ler de novo para marcar na sua mente, na sua voz horrível. Nos termos da Constituição, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É direito fundamental isso aqui. Gente, tá difícil? Não tá difícil.
Aqui, ó. A livre... Ai, caramba. É direito fundamental. A livre manifestação do pensamento? Sim, é livre. Sendo assegurado o anonimato? Não, é vedado o anonimato. Vedado o anonimato. E eu sei isso porque eu sou super inteligente? Não, porque está dizendo lá no artigo 5º. É direito fundamental reunir-se pacificamente? Sim, é direito fundamental reunir-se. Com armas? Não, com armas só o presidente que acha que é. Não me xinguem, pessoal que apoia o Bolsonaro, mas a lei diz que não pode. Tá? Errado. Então, alternativa correta aqui, letra C. Ah, veja só que é difícil. Não é, não é não, cara. Não é. É Zé, não é. Próximo aqui. Nos termos da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, certo? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, entre outros nos termos seguintes. Letra A. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, decreto ou qualquer... Ah, pronto, aí já bagunçou tudo aqui, cara. É só em virtude de lei. Só em virtude de lei. Viu? É só em virtude de lei. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Essa alternativa aqui, você vai ver que é a alternativa correta. Sabe como eu decorei isso aqui? Não é bobeira, mas assim, sempre eles, sei lá, eu marcava sempre essa palavrinha liturgias aqui, e sempre dava certo, mas não vai por mim não, hein? Era só um chute. Letra C. Então aqui você vai marcar, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Beleza? Então, gente, ó, esses que tiverem errado, que eu estou marcando, aí você dá uma olhadinha depois no artigo 5º, né, para você ver o texto original, para você se ligar e você vai marcar assim, ó, a Funesp geralmente marca assim, mas, por exemplo, você olha lá, aqui, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Essa parte aqui, ó, é a parte correta, tá? Senão você estudar. É a parte... eu queria colocar outra cor. Ó, vocês não me xinguem, eu vou colocar outra cor só para facilitar. Ó, ninguém... não, deixa assim, ó. Por exemplo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, certo? Aí aqui a Funesp colocou aqui, decreto ou qualquer ato administrativo devidamente publicado. Você vai lá no inciso lá, sei lá que inciso que é, no inciso lá do artigo 5º. Aí você vai marcar, tipo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Aí você faz assim, ó, a Funesp pode colocar, acrescentar decreto ou qualquer ato administrativo devidamente publicado. Então você coloca essa coisa a mais aqui que a Funesp colocou. Você anota lá no referido inciso. Entendeu? Agora a letra C. É livre a manifestação do pensamento, sendo autorizado o anonimato. Olha aqui que desgraça. Aqui não é sendo autorizado, é sendo vedado o anonimato. Quando versar sobre... Aqui nem precisa você ir olhar o resto. Sendo autorizado o anonimato? Não é. Que ninguém será privado de direitos por motivo de crença, certo? Ou de convicção filosófica, certo? Ou política, certo? Mesmo na hipótese, que já quando colocou mesmo aqui, você já desconfia. Mesmo na hipótese de as invocar para eximir-se de obrigação, não, tá vendo? Errado. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Você já sabe isso, até aqui você sabe. De dados e das comunicações telefônicas. Aqui também você sabe. Salvo, aqui, em qualquer hipótese, olha aqui, em qualquer hipótese, por ordem judicial, na forma da lei, qualquer hipótese você já desconfia da bagaça, você já fica desconfiado. Aqui, ó, por ordem judicial, na forma que a lei estabelecer para fins de investigação civil, criminal, administrativa, instrução. Meu, desgraça toda.
Então, depois você vai ver lá, esse inciso aqui, você vai marcando o que a VUNESP colocou aqui e o que, na verdade, o que é na realidade. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Repetindo, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ah, você já falou isso, está repetindo. Vou repetir, cara. Você já sabe, sai fora. Isso aqui é para quem não sabe. Né, Zé? Cara chato. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Nossa, isso aqui, cara, deixa eu falar tudo. Isso aqui é uma decoreba da desgraça. Isso aqui, deixa eu só marcar aqui. Que é exatamente como é que está no inciso. Ó. Não há crime. Aí você precisa entender isso aqui. Isso aqui fala-se do princípio da anterioridade, princípio da legalidade, entendeu? De direito penal. Mas não se envolve com isso. O pessoal nos grupos começa, isso aqui, pá de cá, pá de cá, pá de lá. Não se envolve. O importante é você acertar a questão, mesmo sem entender a bagaça. Então, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Agora vamos ver quais os erros aqui. Por que errou? Você vai ver que é só sacanagemzinha, pô. Todos podem reunir-se pacificamente. Você sabe, até aqui, você sabe. Sem armas, sim, sem armas, você sabe. Em locais abertos ao público, porra, você sabe tudo isso aqui. Exigindo-se, para tanto, autorização prévia do poder público. Autorização aqui, ó. Olha que os caras são sacana, tá? Não é autorização. Você tem que comunicar, né, a autoridade competente. Aqui é autorização prévia do poder público. Não. Ai, caramba, tá errado. É plena liberdade de associação para quaisquer fins vedada de caráter militar. É plena liberdade de associação para qualquer fins. Deixa eu beber água. Vedada de caráter paramilitar. Não é para qualquer fins, né? Você vai ver lá que não é. A lei penal e a processual penal somente poderão retroagir para garantir o direito adquirido da vítima. Não, sabe que o pessoal fica metendo pau nos direitos, tipo, só os manos, direito dos manos, então. Você vai ver lá que a lei penal, o processual penal somente poderão a lei, né, penal somente poderá retroagir para, esqueci esqueci o termo, tá? É para beneficiar o réu. Então, nada de vítima. A vítima já é vítima, já se ferrou. Letra E. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, mesmo na hipótese de o sigilo ser imprescindível à segurança da sociedade. Ó. Se é mesmo na hipótese de o sigilo sem... Pô, você vai colocar a segurança da sociedade em risco porque você está querendo informações? Não, né, ô bonito? Então, tá errado. Então, o certo aqui, ó, não há crime sem lei. Vê como é fácil, você fica até desconfiado. Pô, será que é isso mesmo? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, mas esse aqui é o correto, malandro. Letra 10. Questão 10, letra 10. É correto afirmar que a Constituição Federal assegura o direito de cumprir a pena em estabelecimento prisionais sediados a no máximo 100 quilômetros de seu domicílio. Jesus do céu. Nada a ver isso aqui. Tipo, se garantir, você tem que ficar a 100 quilômetros do seu domicílio? Eita, não, nada a ver. É assegurado a Constituição que nenhum brasileiro será extraditado, mesmo aquele naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Olha só, isso aqui é o contrário. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, né? Em caso de crime comum, lá vai estar salvo, aqui colocou mesmo. Olha só, eles trocam uma palavrinha, tá? É isso que eu quero que você observe. Aqui em Direito Constitucional, artigo 5º, que é o mais cobrado, que todo mundo acerta e você tem que acertar. É correto afirmar que será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Não, ninguém vai ser extraditado, tá? Não será concedida aqui, ó. Será, aqui faltou um não, né? Aqui, ó.
será, não. Crime político e de opinião, não. Que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com o idioma, raça. Eita, pô. De acordo com o idioma, raça, não. Veja lá que você vai ver que não tem nada a ver. É sexo do apenado, tá? Idade, sexo. É só pensar. O camarada menor vai para o lugar, vai lá para FEBEM. Mulher, né? Fica com mulher, homem fica com homem. Às vezes os caras pisam na bola e colocam a mulher com homem, aí dá aquela desgraça toda. Pois é, Brasil. Peraí. Já houve casos, né? Que colocaram a mulher com 40 presos. Putz, é um negócio. As presidiárias. É correto afirmar que a Constituição Federal assegura às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Tá certo, né, Zé? Tá certo isso aqui, ó. Eu não sei qual é o inciso, mas eu sei que tá certo. Lá do artigo 5º. Beleza? Vamos para a próxima, que o pessoal já fica xingando a gente. É correto afirmar que a Constituição Federal determina que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade. Não, gente, a autoridade policial fica na delegacia, que é o. Nossa, aqui não é o. Ai, peraí. Não. Primeiro vamos ver o certo, depois a gente vê o errado. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Correto. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Letra C. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados exclusivamente ao juiz competente. Não, exclusivamente, somente ao juiz competente. Letra D. O preso não tem direito à identificação dos responsáveis por seu interrogatório policial. Então, eu tenho um monte de amigo policial, mas tem uns policiais que acham que o preso não pode saber quem ele é, né? Fazer o quê? Cada um. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, salvo nos casos de crimes apenados com detenção. Caramba! Então, vamos marcar aqui as partes que você vai ter que ver na sua Constituição, no seu PDF. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade competente. É autoridade competente? Vê lá, hein? Vê lá. Deixa assim. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados exclusivamente ao juiz competente. Vê lá onde é que tá, o que está escrito no inciso, para marcar isso na sua mente. O preso não tem direito à identificação dos responsáveis por... Não tem direito? O preso não tem direito à identificação? A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, salvo nos casos de crimes apenados com detenção. A prisão será imediatamente relaxada, salvo... É isso, salvo nos crimes... É isso aqui, tá certo isso? Vê lá no inciso. É melhor... Se eu falar... Eu estou falando mais ou menos, mas... É bom, não tenha preguiça, pelo amor de Deus, não tenha preguiça. Vá lá e veja o que o inciso exatamente fala, o que está escrito no inciso, letra por letra, vírgula por vírgula. Você vê que em certos casos eles mudam uma palavrinha, um sim pelo não, entendeu? Então é nesses casinhos que você tem que se apegar. Vamos aqui na próxima. A Constituição Federal estabelece que a lei penal não pode esse aqui é o mesmo caso daquela lá de retroagir para beneficiar a vítima lá que a gente tinha visto. Ó. Não pode retroagir em nenhum caso? Pode retroagir sim, tem caso que pode retroagir. É retroativa como regra... é retroativa como regra geral? Não é regra geral, ela é uma exceção, que é exceto. Não pode retroagirá sempre, exceto se for para beneficiar o réu. Não, aqui, ó. Exceto para... Não, ele vai retroagir justamente para beneficiar o filho da mãe aqui. Não pode retroagir, exceto para impor pena mais severa ao réu. Exceto para impor pena... Não, é para beneficiar o filho da mãe. Não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Olha, é assim que cai, gente, olha. É difícil? Não, você tem que ter feito questões, ter dado uma lidazinha, e agora você vai fixar mais ainda isso, né? Porque não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Aí você vai colocar os exemplos que a VUNESP pode cobrar
desse inciso, tá bom? Vamos à próxima aqui. O bebê tá... Já tô vendo aqui o bebê pela câmera, ele tá mexendo. Mas aí eu vou deixar, se o Zé deixar, eu vou deixar esse PDF para você fazer o download e você ir treinando, beleza? Porque eu sou bonzinho demais, né, Zé? Se a gente não fizer, não vai dar, porque tem mais de 100 questões aqui, não vai dar tempo, senão vai ficar muito cansativo. Então eu vou deixar, tá? Fica até o final, no meio do vídeo eu vou falar como é que você vai baixar esse PDF. Se eu falar aqui, agora o camarada sai do vídeo e não prestigia o nosso trabalho. Nossa, falei bonito. Vamos a 3 aqui, que a gente está falando muita besteira. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar, com relação aos direitos individuais e coletivos, que o preso tem direito à qualificação completa das vítimas e testemunhas. O preso tem direito à qualificação das vítimas, cara? Não, né? Apenas a identificação dos responsáveis por sua prisão. E aí? Apenas pela identificação dos responsáveis pela sua prisão? Não, né? Apenas a qualificação completa das testemunhas? Também não, né? A identificação dos responsáveis por sua prisão ou pelo seu interrogatório? Agora ficou bonito aqui, ó. A identificação do responsável por sua prisão ou interrogatório. Apenas a identificação dos responsáveis por seu interrogatório. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele colocou apenas... Tá? Quando tiver essas coisas quando tiver essas palavrinhas apenas, né? Eu sempre falo, cuidado, você fica de olho, você fica esperto com a questão. Aqui ele colocou apenas a identificação do responsável por sua prisão. A identificação do responsável pela prisão, tá vendo? E aqui colocou apenas a identificação do responsável por seu interrogatório, sendo que ele tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou pelo seu interrogatório policial, tá bom? Tem direito à qualificação completa das vítimas e testemunhas. Aí o preso vai saber os dados da vítima e das testemunhas e o cara vai lá e mata todo mundo. Não é? Eu mataria. Vamos aqui 14. Nos termos da Constituição Federal, a lei regulará, estou bêbado, Zé, a individualização da pena e adotará, entre outras, a seguinte. Aqui, ó, tá vendo que repete aqui? Você não vai errar, Aqui não é aquele esse aqui você vai acertar porque você viu lá um mais ou menos como esse, ó. Nos termos da Constituição Federal, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a seguinte. Caráter perpétuo, você viu que não tem de caráter perpétuo. Tá? Lembra daquele negócio da guerra? Tem trabalhos forçados? Também não, né? Você viu lá aquele negócio da guerra? Aqui você viu esse aqui, você não sabe. De caráter cruel, pode ser cruel com os presinhos? Não pode. Banimento? Também não. Aí você fala assim, mas o outro lá era de morte, esse aqui não tem morte. Então, olha só que interessante. Aqui é parecido, mas não é o mesmo caso, não é o mesmo inciso. Aqui a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a seguinte: perda de bens. Se você já sabe que não tem esse, você sabe que também que não tem esse, sabe que não tem esse, sobrou o quê? Mesmo que você não saiba, sobre esse aqui, ó. Tem que ser malandro também, gente, ó. Caráter perpétuo você já sabe que não tem. Trabalhos forçados você já sabe que não tem. Caráter cruel você já sabe que não tem. Banimento você já sabe que não tem. Mas Antônio, você falou que tinha de morte. Tem de morte só quando tem guerra. Entendeu? Aí se o cara não colocou aqui, ó, tem perda de bens. É de perda de bens, entendeu? Vai nesse aqui, vai por eliminação. Quando você não souber, vai por eliminação. Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui sim. Pronto, é assim. Zé tá mexendo aí, né? Vamos lá. A Constituição da República Federativa do Brasil considera, entre outros, crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão. A Constituição, deixa eu ler que eu não entendi. A Constituição Federal considera, entre outros... ele quer saber o crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Aqui é decoreba também, tá? Decoreba também. Aí eu vou te falar. É a prática do racismo. O racismo é inafiançável, imprescritível e tem pena de reclusão.
a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo, o crime hediondo. E aí, aqui você vai ter que... É uma decoreba que eu vou te falar. E quando cair assim, ó, tem uns mnemônicos aí que eu deveria ter pego, eu esqueci de pegar. Mas é fácil você também pesquisar no Google, tá? Põe mnemônico para... Põe assim, para... De direito constitucional. Vai cair sobre isso aqui, ó. Cadê Zé? Desculpa aqui. Crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão é a prática do racismo. Cuidado, tem muito racista no Brasil, tem muita gente racista. Então, ó, o crime de racismo, tá? Ele é inafiançável, você vai ficar preso, não prescreve, você fugir, quando você aparecer, você vai ser preso do mesmo jeito e não tem essa de, vai responder liberdade, você vai ficar recluso, sem dó e piedade. Então, você não é obrigado a gostar de ninguém, eu sempre falei isso, mas você é obrigado a respeitar o outro como cidadão da mesma forma que você gostaria de ser respeitado. Você não precisa, por exemplo, eu sou nordestino, você não precisa gostar de mim. Eu vou gostar do Antônio porque não precisa, não, você não precisa me amar, você não precisa gostar de mim, você precisa só me respeitar como cidadão. O cara é homossexual. Não tem nada a ver com racismo, mas o cara é homossexual. Eu odeio. Não, o cara, o homossexual, se ele não te agredir, se ele não fizer nada contra você não tem por que odiar o cara. O cara é um cidadão igual a você. Se você não gosta deixa a vida do cara. Você gosta, por exemplo, eu não gosto de carne. Eu não como carne. Eu não gosto de carne. Eu odeio carne? Não. Eu só não como, eu só não gosto. Se você não gosta de uma coisa, deixa pra lá, pô. Né? Vamos parar. Vamos à próxima, Zé, vai. Dos direitos e deveres. Ficou estranho, né? Fala. O exemplo que eu dei ficou esquisito, nada a ver. Segundo a disciplina prevista no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, acerca da propriedade, assinala a alternativa correta sobre propriedade. Aqui, acerca da propriedade. Vamos lá. Não é fácil, né, Zé? Fácil, pô. A propriedade é direito absoluto. Cuidado, não existe direito absoluto, tá, gente? É direito absoluto? Não, não tem direito absoluto. Não há previsão de hipótese de utilização da propriedade particular pelo poder público? Sim. Não há proteção de pequena propriedade rural assim definida? Não há proteção? Sim, há proteção, sim. É garantido o direito de propriedade estabelecendo a Constituição que ela atenderá a sua função social. Aqui é a alternativa correta. Então, marca aí no seu coração. É garantido o direito de propriedade estabelecendo a Constituição que ela atenderá a sua função social. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, não havendo previsão de indenização ao proprietário. Quase igual a uma que a gente viu. Vamos colocar aqui. Não havendo previsão, você vai ver no inciso lá, que você vai ver depois, que há sim previsão de indenização, sim, tá? A propriedade é direito absoluto? Não existe direito absoluto. Que não havendo previsão de possibilidade de desapropriação. E é assim, há um monte de possibilidade de desapropriação. Não há previsão de hipótese de utilização da propriedade particular pelo poder público? Sim. Não há previsão? Sim. Não há a proteção da pequena propriedade? Sim, a pequena propriedade é protegida, sim. Entendeu? É difícil? Difícil? Não é difícil, Zé, não é. 17. Assinala a alternativa que, nos termos da Constituição Federal, apresenta apenas crimes inafiançáveis. Olha aí, ó. A gente acabou de ver isso aqui. Apresenta apenas crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Olha a alternativa que apresenta apenas... Você tem que decorar, você viu que cai isso aqui. Crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e tal. Tortura, hediondos e racismo, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins. E essa questão aqui
É uma questãozinha difícil, porque você tem que decorar, né, os crimes aqui, tá? Então, a resposta correta aqui, você é aqui, ó. Racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Esse inciso aqui que fala dos crimes inafiançáveis e imprescritíveis, essa parte aqui você tem que dar uma reforçada, porque sempre cai. Porque você fala assim, mas se eu decorar racismo, mas ele pode pegar o racismo aqui. Aqui ele não colocou, né? Ó. Não, colocou aqui, tá vendo? Ó? Colocou racismo aqui, ó, junto de crimes hediondos. Aí você fala, poxa, aqui, ó, não, mas ó, racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? Então você tem que, essa aqui eu acho que dessas que a gente fez, aqui seria a questão mais difícil. Mais difícil teria sido essa aqui. Mas não é nada que você fala, ai meu Deus, eu não vou conseguir. É só questão de fazer os mnemônicos, uns macetes para você decorar, porque só é decoreba isso aqui, não é nem entendimento, é decoreba. Vamos aqui na 18. Ao tutelar o direito à vida, a Constituição Federal. Cuidado com esses termos aqui, não esquenta, não entendi, ao tutelar, não esquenta, cara, vai aqui nas alternativas que você vai entender. Autorizou, esquece essa parte aqui, a Constituição Federal autorizou a pena de morte para os crimes hediondos. E aí, tem crime de morte para os crimes hediondos? Pena de morte? Deveria ter, mas não tem. Autorizou a pena de morte, atenção gente, em casos de guerra declarada. Autorizou a pena de morte em casos de guerras declaradas. E aí, José? E aí? Eu vou deixar que você responda. Proibiu totalmente a pena de morte sem exceções. Autorizou a substituição da pena de morte pela pena de banimento, substituiu a pena de morte pela pena de caráter perpétuo nos casos de guerra. Uma coisa que eu tenho certeza que você aprendeu aqui foi sobre isso aqui, ó. E por que você aprendeu? Porque a gente está fazendo questão. E o que acontece com a questão? A questão se repete, não é? Então aqui você sabe aqui que a gente viu que há sim a pena de morte em casos de guerra declarada, certo? Aí o que não há, que você já decorou, já sabe, que você sabe que não há. Caráter perpétuo, você já risca. Ai, caramba, era para colocar vermelho. Filha, por que não tá mais mudando, hein? Aí eu vou só de raiva, gente. Espera aí. Eu vou clicar aqui. Caráter perpétuo. Eita, agora deu desgraça, misturou tudo. Caráter perpétuo, não tem. Banimento, você sabe que não tem. Proibido totalmente a pena de morte, sem exceções. Não, que a exceção é quando for guerra declarada. Então, fácil. Aqui outro, que é aqueles que é chato. Esse aqui é o mais chato. Só que aqui você vê que é o contrário. Ó, já traz o crime aqui, ficou mais fácil aqui. Ó. A prática do racismo. Aí você vai ver que a prática do racismo, você vai ver, é inafiançável, é imprescritível, sujeito a pena de reclusão. Viu lá no que a gente viu que tinha isso aqui, ó? Inafiançável, imprescritível e sujeito a pena de reclusão. Aí aqui tem, o racismo constitui crime hediondo, imprescritível, porém afiançável. Imprescritível, porém afiançável. Hediondo, porém, sempre aqui, ó, que eles trouxeram aqui. Tá vendo esse porém? Hediondo, porém, aí você fica, será que porém afiançável? Imprescritível, porém afiançável. Também não é hediondo, né? Hediondo, inafiançável, porém prescritível. Inafiançável, prescritível, sujeito a pena de detenção. Não, é reclusão. Ficou feio esse laranja. O preso será informado dos seus direitos, entre outros, aqui, ó, entre os quais, estou lendo sem ler, a assistência de um membro do Ministério Público, a de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência de família e de advogado, o de permanecer calado, sendo alertado de que tudo o que declarar poderá ser utilizado contra a sua pessoa num tribunal. Isso aqui é nos filmes que aparece isso, né?
Cuidado com o filme, hein? O de permanecer calado, sendo assegurada a assistência do Ministério Público, da família e de advogado, e de ser imediatamente conduzido à audiência de custódia. Deixa eu colocar aqui, ó. Ah, meu filho. O preso será informado de seus direitos, entre os quais da assistência de membro do Ministério Público? Não. De permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado? É isso que está aqui. Cuidado com os filmes que vocês assistem aí, tá? De permanecer calado, sendo alertado. Isso aqui que é nos filmes. O de permanecer calado, sendo alertado que tudo que declarar poderá ser utilizado contra sua pessoa. Não. Permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. O de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência do Ministério Público, da família do advogado, assistência do Ministério Público. Não, assistência do Ministério Público vai querer ferrar o cara. O de ser imediatamente conduzido à audiência de custódia. Ele será informado? Ele será aqui, ó, tá dizendo que ele será informado, tá? Cuidado. Ele será informado de que que tem o direito de permanecer calado, sendo assegurada a assistência de família de advogado. Certo? Vamos aqui. Aqui tem o gabarito, tá? Tem o gabarito aqui bonitão. Para quem está em dúvida. Vamos ver aqui mais. Ó, aqui tem mais questões para você, muito mais questões, super questões. E aí, já a gente vai deixar, a gente vai continuar. Aqui de novo, ó, falando que sempre, tá vendo, inafiançável, imprescritível, isso aqui cai que só peste. Trabalhos forçados, aqui, ó, morte, aqui outra, salvo em caso de guerra declarada, aqui, isso aqui você já sabe, aqui foi em 2018, tá vendo, caiu em 2018, fácil, né? Que não haverá penas de morte, ó, só aqui pra gente reforçar aqui, ó. Salvo em caso de guerra declarada, salvo, né? Não, nos termos expressos na Constituição, não haverá penas, salvo em guerra declarada. Não haverá penas de trabalhos forçados, de caráter perpétuo, de expulsão, de banimento, de morte, salvo em caso de guerra declarada. Na guerra declarada, a morte. Então, gente, ó, para o vídeo não ficar longo, para você não perder muito tempo, para agilizar, você tá na correria, a gente vai deixar aqui essas questões aqui para vocês, ó, quantas questões tem aqui? Tem questão pra caramba. Isso aqui são isso aqui é tô trazendo nesses vídeos os assuntos mais cobrados pela VUNESP. E os assuntos um dos assuntos mais cobrado ou o mais cobrado é o artigo 5º. Então, o artigo 5º aqui, as questões em relação ao artigo 5º, para você saber como que é cobrado, está aqui de bandeja, que Papai Antônio está deixando para você. Vamos ver aqui até onde vai isso. Quantas questões tem aqui, Zé? Olha, 140 questões de bandeja para você, tá? De grátis, como diz o poeta, bonitinho aqui, reservadinho para você ir vendo aqui o gabarito e anotando, fazendo suas anotações bonitinha. Então não chora, porque tá aqui, ó, os artigos mais cobrados da Constituição Federal. O assunto mais cobrado aqui, nesse caso aqui, foi o artigo 5º. Então, é isso aí. Um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso. E vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar. Beleza? E se inscreve aí no nosso canal para dar aquela força. Um grande abraço e sucesso. Vamos até em cima, Zé. Aqui, ó, raio-x de direito constitucional. Eita. Tchau. E você quiser deixar sugestões, de achar que eu falei demais, se eu enrolei demais, deixa a dica aí, como é que você quer que seja o próximo vídeo. E a gente vai, na medida do possível, também gravar aqueles áudios, que eu agora arrumei uma voz bem legal, gravar os áudios da letra da lei para facilitar a revisão. É isso aí, gente, um grande abraço e sucesso, acredite, você é capaz. Valeu, tchau.